Olá, senhoras e senhores, esse é o segundo vídeo da série das leis da autossugestão. Então, eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá e assiste, que é o vídeo onde eu falo sobre a lei da atenção concentrada, tá? E hoje eu vou falar sobre a lei do efeito reverso. Exatamente. A nossa mente, o nosso cérebro, ele trabalha sobre aquilo que nós acreditamos, tá? Sobre o programa mental que nós temos, sobre as crenças que nós temos. Então, quando você acredita que não pode fazer alguma coisa, nesse momento você pode tentar fazer, mas como você acredita que não pode, você não vai conseguir. Isso parece óbvio, né? E é óbvio, mas vem comigo, vamos entender isso. Vamos entender o porquê que isso acontece. Tá? Então vamos supor que você tem uma vontade, que o seu consciente, tá? Você vai lá, coloca suas metas de forma consciente, estabelece aquilo que você quer, tem um desejo, ok. E aí você começa a trabalhar em cima daquilo. Porém, lá no seu inconsciente, lá no fundo, talvez você acredite que não pode, talvez você acredita que não merece, talvez você acha que nunca vai conseguir. E aí quanto mais você tenta, menos você consegue. Na hipnose nós usamos isso, nós usamos a primeira lei, que é a lei da atenção concentrada. Então como é que funciona a hipnose para você captar a pessoa? Primeiro você faz ela se concentrar em algo. Então, por exemplo, nós usamos a técnica das mãos coladas, que é para você começar a sugestionar a pessoa. A hipnose nada mais é do que sugestões, não é ordem, porque a ordem barra o comando. Quando você dá uma ordem para a pessoa, ninguém gosta de ordem, ninguém gosta de ser mandado. Agora, quando você dá uma sugestão e aquela pessoa acata a sugestão como sendo ela que quis, a mágica, a magia acontece. Então, ó, veja bem, quando você sugestiona, por exemplo, o exercício das mãos coladas, né, que nós usamos muito na hipnose. Então, a gente fala para a pessoa unir as mãos, fazer ao contrário, olhar fixo no centro e imaginar que tem uma cola muito forte nos dedos, tá? Então, a pessoa ela vai começar a concentrar ali. Atenção focada. E ela vai ouvir a sua voz e a atenção dela vai estar focada na cola que vai estar colando os dedos, ok. E aí, quando a gente fala para ela, ok, em algum momento eu vou pedir para você soltar as suas mãos. Mas quando você soltar, elas estarão coladas. E quanto mais você tentar soltar, mais difícil fica. Quanto mais tenta, mais colado fica. E aí a pessoa vai tentando soltar e você fala, quanto mais tenta, mais colado fica. Quanto mais tenta, mais colado fica. Nós estamos dando a lei do efeito reverso para a pessoa, porque eu já coloquei na cabeça dela que tem uma cola muito forte, ela concentrou. E ela imaginou que aquela cola, ela é fortíssima, tá? E aí, como ela imagina, ela já cria uma crença de que ela não consegue soltar aquela cola. E aí, quando eu falo para ela, quanto mais você tenta, mais difícil fica, ela vai tentar sabendo que ela não pode, para reforçar a crença que ela tem de que não pode. Então ela vai tentar, viu? Tá vendo? Eu não consigo, porque ela acha lá dentro que ela não pode. E assim é na sua vida. Talvez você não consegue conquistar seus objetivos, talvez você não sai do lugar, porque lá no seu inconsciente você acha que não pode, você acha que não merece, e quanto mais você tenta, mais difícil fica, ok? Se você não mudar o seu sistema de crenças, quanto mais você tenta, mais difícil vai ficar. Você tem que colocar no seu sistema de crenças o seguinte, quanto mais eu tento, mais fácil fica. É fácil ter sucesso, é fácil ser feliz, é fácil ter o amor da minha vida, é fácil ter uma vida espetacular, ok? E por que essa lei do efeito reverso ela é tão poderosa? Porque a nossa imaginação, ela é muito mais forte do que a nossa vontade. Por isso que nós dissemos que você nunca deve usar uma frase no negativo. Por exemplo, você nunca deve falar assim, eu não quero ficar sem dinheiro. Às vezes você pensa que é a mesma coisa do que falar, eu quero ter o suficiente para me manter. Você fala, eu quero ter o suficiente e eu não quero ficar sem dinheiro, parece que é a mesma coisa, que tem o mesmo sentido, mas para nossa mente não. Quando você fala, eu não quero ficar sem dinheiro, você dá um comando de imaginação, porque para a mente o não ele é irrelevante. Então a mente ela vai imaginar quando está no verbo, eu quero ficar sem dinheiro. Você já vai imaginar você ficando sem dinheiro. Então, ó, para que
vem comigo aqui, ó. Entende o raciocínio. Quando você fala, eu não quero ficar sem dinheiro, para você buscar esse sentimento de não ficar sem dinheiro, você quer ter dinheiro, sim ou não? Mas quando você pensa no negativo, a sua mente vai imaginar o quê? Primeiro ela tem que imaginar você sem dinheiro, para depois imaginar você não ficando sem dinheiro. Você está vendo como que acontece? Então, primeiro você imagina toda a cena negativa. Eu não quero ficar sem dinheiro, você imagina toda a cena, você ali sem dinheiro, sabe? Aquela tristeza, aquela dor. E aí a sua mente tem que mudar e falar, não, agora eu não quero ficar sem. Eu sei o que é ficar sem, mas eu não quero ficar sem. Quando você foca no positivo, você fala, eu quero ter o suficiente, você não pensa você ficando sem. Você só pensa no positivo. Você só pensa no momento que você tem o suficiente. Você vê como que a nossa mente precisa mudar. São coisas, ajustes finos, detalhes que você muda, mas que você muda toda a sua percepção. Esse é o poder infinito, extraordinário, espetacular, maravilhoso e poderoso que tem na sua mente. Então usa no positivo, muda o seu sistema de crença. Por que que isso acontece? Porque a imaginação, ela é muito mais forte do que a sua vontade, tá? A imaginação, ela é mais forte que a vontade. Quer ver só? Não pense em um elefante branco. Agora, não pense em um elefante branco. O que aconteceu? Provavelmente você pensou em um elefante branco. Primeiro você tem que pensar para depois colocar o não. Você está entendendo? Porque o não olha só, o não é como se ele fosse uma partícula no positivo para transformar o positivo em negativo, tá? Então você fala, não pense em um elefante branco. Se você tira o não, fica pense em um elefante branco. E aí você põe o não, você fala não pense em um elefante branco. A sua imaginação ela vai direto no pense em um elefante branco para poder depois não pensar. Primeiro tem que pensar para depois não pensar. Essa é a desgraça de quando você pensa no negativo, de quando você põe o não. Primeiro você tem que pensar como se fosse verdade para depois pensar como se não fosse. É diferente, por exemplo, você não quer pensar no elefante branco. Ok, eu tô aqui falando e eu não quero que você pense no elefante branco. Eu não vou falar não pense em um elefante branco, eu vou falar pense em um cachorro azul. Pense em um cachorro creme. O que aconteceu? Você pensou em um cachorro creme. E você não pensou no elefante, porque eu não quero que você pense no elefante. Então, você tem que focar no positivo, porque o positivo vai acontecer. Quando você foca no negativo, mesmo achando que vai dar sensação de positivo, a sua mente não consegue distinguir, meus amigos. Não consegue. Talvez você nunca tenha entendido isso, tá? E esse vídeo é para esclarecer coisas que você nunca entendeu. Você ouve, mas não sabe o porquê. Eu sempre gosto de aprofundar, de saber o porquê das coisas, por que que isso acontece. Então, é assim que funciona a lei do efeito inverso, tá? Então, a sua imaginação é mais forte que a vontade. Use a sua imaginação de uma forma positiva. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Tem mais vídeos aqui. Faça a meditação dos 12 códigos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Um beijo e até o próximo vídeo, tá? É o terceiro, a terceira lei. Vamos lá?